estou de volta com o jornalista Almir Hoffman de Lara, uma personalidade marcante que fez parte da história do jornalismo e da economia do estado do Paraná. Senhor Almir, nós estávamos contando, relembrando essas histórias. Como era o seu dia a dia, sua rotina dentro da redação? Como era apurar, acompanhar esses fatos econômicos numa época que não existia internet, computador? Como era? Era corrido, muito corrido, porque os equipamentos eram outros, né? Então, era aquela correria do telefone e marcar as entrevistas. E, por exemplo, o programa diário de televisão, você tem que fazer uma agenda contando com a presença do convidado. E às vezes o convidado não aparecia. Surge algum problema e tal. Então esse problema, que eu acho que até hoje alguns apresentadores devem ter ainda, né? Mas era muito corrido, mas eu conseguia levar, em função que eu tinha a minha coluna na Gazeta do Povo, uma coluna de economia diária, chamada Giro do Capital. Porque existe o capital de giro, que é o dinheiro que as empresas tomam dos bancos para girar a sua empresa, né? E eu resolvi fazer um pouquinho diferente. O giro do capital, quer dizer, onde o capital girava, onde ele ia, e onde era procurado e solicitado e tal. Então, a gente tinha que manter muito contato permanente com as empresas, corria, tinha que estar correndo, às vezes tinha que convencer o empresário aí, não, mas eu não vou, tal. Alguns eu levava que sem desdouro nenhum, tremiam na hora de fazer entrevista, né? Isso ainda acontece um pouquinho, ainda né? Acontece também, né? Até hoje, né? Mas eu me lembro os suadores que passaram alguns empresários. Mas isso faz parte da... Mas eles gostaram, tanto que alguns até me pediram, eu trouxe um professor de oratória, Ademir Ramos, que eles precisavam desenvolver, a timidez deles prendia muito, né? Então eu fiz aqui 2 ou 3 cursos com grandes personalidades, hoje ocupando grandes cargos, que fizeram o curso de oratória para pegar o jeito. E como eram os equipamentos na época? Era uma logística bem grande, né, para fazer uma gravação? Não existia internet, não existia nada, existia o fax, né, o telex, que era um equipamento barulhento, e nas redações fazia um barulhão imenso, e era primário, mas era o que tinha, e funcionava. Eu me lembro que fui uma vez uma viagem, uma comitiva econômica para a Áustria, e tudo era mandado por telex, e chegava aqui direitinho, mesmo naquelas condições primárias, né, de eletrônica e tal. Hoje, com a internet, é uma facilidade, você tem tudo muito mais fácil. Os acontecimentos, almoços especiais, reuniões, entrega de prêmios e convenções, eram filmadas. E o repórter, o cinegrafista, tinha que sair correndo para gravar, para colocar no Jornal da Noite. Era revelado o filme, então era filme como de cinema antigo, né? Hoje já não, né? Com a internet, com as câmeras avançadas que estão, facilita a nossa vida, né? Transmite na hora, né? Põe no ar na hora, né? Uhum. Põe na hora. Senhor Almir, com tantos anos de carreira, de experiência, o senhor deve ter conhecido lugares e pessoas muito marcantes. Quem foram essas pessoas especiais, esses lugares especiais? Teve muito. Porque as multinacionais funcionam. Então, constantemente, tinha uma reunião em Paris, das grandes... Me lembro de uma grande empresa de informática que estava começando. Então nos levou para conhecer as instalações, né, como é que funcionava, como é que ia ser já o desenvolvimento disso. Muitos convites que eu recebi. Olha, eu visitei praticamente o mundo todo. Ainda me falta a Austrália, porque de lá não tivemos contato assim comercial, nenhum relacionamento, nem a Austrália, nem a Nova Zelândia, né? Mas o resto do mundo se comunica muito. Então, fui a Singapura, fui a Hong Kong, fui Taiwan, fui Tóquio. Qual desses lugares mais lhe chamou a atenção? Singapura é um dos lugares. Uma cidade jardim, uma beleza, é um ditador, mas um ditador adorado pelo povo. Ele elege até os vereadores, ele escolhe tudo, os vereadores, senadores, deputados federais e tal, Mr. Lee. Mas ele é um grande administrador. Hoje ele já está bem idoso, agora é o filho que está, mas não era ditador daqueles de terrorismo, de policial, né? Não era um ditador policial, não nada. Impressionou muito a comitiva toda de brasileiros que estavam visitando Singapura, e
A China, né? A China já é Hong Kong. Hong Kong é qualquer coisa. Os tigres assim. asiáticos. Os tigres asiáticos. Hong Kong lembra muito o Rio de Janeiro, uma cidade maravilhosa também. Linda, linda, linda. E dessas pessoas com quem o senhor conviveu durante sua carreira, quem foram as pessoas que mais lhe marcaram, quem o senhor admirava, com quem era bom trabalhar? Eu desejo fazer mais um gesto de justiça com o ex-ministro Carlos Frischbitter, o nosso ministro brasileiro aqui, paranaense. Aliás, ele é catarinense, mas trabalhou aqui no Paraná praticamente a vida toda. O Carlos Frischbitter foi presidente de 5, 6 grandes bancos, inclusive depois Caixa Econômica, Banco do Brasil, BNDES, e chegou a ministro da Fazenda. O Carlos foi o que mais ocupou cargos financeiros e fez um relacionamento. O Carlos fala 5 idiomas. Eu assisti entrevistas dele na Itália, em Roma, em italiano, na França, em francês, na Inglaterra, nos Estados Unidos, em inglês. Um relacionamento deixou uma marca da presença dele na economia. Outro é o Mário Garneiro. O Mário Garneiro foi o primeiro presidente de um banco de investimentos nacional, o Brasil Invest, que ainda existe hoje, está um pouco assim desativado e tal, mas o Mário Garneiro também uma capacidade, amigo do Clinton, amigo de grandes presidentes, do próprio Bush também e outros, e fez um trabalho para o Brasil para atrair investimentos para o Brasil do mundo todo. Eu participei a convite dele de uma viagem, de um seminário de investimentos no Brasil, em Salzburg, na Áustria, que foi um sucesso mundial também, trabalho do Mário Garneiro. Esses dois e outros, nós tivemos gente muito importante, o Mário Henrique Simons e outros aí, que fizeram realmente um trabalho muito bom para o Brasil. Sr. Almir, com tanto trabalho, com tantas viagens, como eram os momentos de lazer, o momento de estar com a família? Dava para conciliar tudo? Era corrida, porque eu me lembro também, uma vez estava chegando dos Estados Unidos, desembarquei em São Paulo 5 horas da manhã, peguei o primeiro voo, cheguei aqui 8h30, 9 horas, fui para casa, tomei um banho, e deixei as malas e tal, vim para o escritório, tinha um pequeno escritório na Praça Osório, e cheguei lá, tinha um telex lá, convidando porque tivesse às 4 horas da tarde no aeroporto do Rio de Janeiro. Eu estava chegando naquele dia, naquela manhã, e aí liguei para Brasília, era de um grupo que ia participar de uma reunião, num seminário também, em Colônia, na Alemanha. Aí eu não precisava dizer 2 vezes, né? Cheguei em casa, arruma a mala, onde é que você vai? Estou indo para a Alemanha. No mesmo dia, 4 da tarde, eu já estava no Rio de Janeiro, embarcando para outro voo. Isso abre os horizontes, né? Porque hoje o homem não pode mais ficar preso à sua aldeia. Ele tem que circular, ele tem que conhecer o mundo. Mesmo os grandes comentaristas locais, nossos e tal, não sei o quê, tem que ter uma visão internacional. Ele não pode ficar fechado. Que Isso ótimo. É muito importante. Sr. Almir, nós vamos conversar mais daqui a pouquinho. Você que está nos assistindo, não saia daí. Vamos fazer um outro pequeno intervalo, 1 minutinho só, eu volto já já.